Olá pessoal, vamos à explicação do funcionamento do nosso novo termostato para aquecimento solar com programação de eventos, modelo NEO TRM EV. Ele é um equipamento 3 em 1, ou seja, ele pode ser usado como termostato sem programação dos eventos, como um termostato com a programação dos eventos, ou somente como um temporizador ou um timer, sem considerar a leitura do sensor de temperatura. Esse produto pode ser usado em aquecimento solar para controle da temperatura do reservatório, por exemplo, ou o acionamento da bomba do anel de água aquecida, o barrilete, e o acionamento de um apoio ao sistema principal. Ele pode ser usado também em qualquer sistema de aquecimento que exija controle de temperatura, ou qualquer sistema que exija o controle temporizado de uma carga, sem o uso do sensor. Aqui no painel a gente tem 4 LEDs, o primeiro deles indica se o controlador está no modo automático ou no modo manual. O segundo indica se a saída está ligada. E os outros dois aqui do lado direito, Tmax e Tmin, são usados durante a configuração dos parâmetros de temperatura máxima e mínima. A gente vai ver isso mais à frente. E no display de 3 dígitos a gente tem a indicação da temperatura no sensor. Nós temos 3 chaves. A primeira delas é a chave para mudança do modo automático para o modo manual, ou para a entrada no modo de configuração, se você pressionar com um toque longo. A segunda chave, que é a setinha para baixo, ela serve para decremento dos valores durante o processo de configuração ou para o acionamento da saída quando estiver em modo manual. A terceira chave, que é a setinha para cima, a gente usa para incrementar os valores durante o processo de configuração ou para fazer aparecer no display a data, o dia da semana, hora e minuto correntes, tá? Então a data e hora atuais. Na parte traseira nós temos as conexões. A primeira delas aqui é para rede elétrica, nesses dois primeiros terminais do borne. A segunda conexão é para carga. Aqui a gente tem uma lâmpada de indicação simulando a carga. E esses outros bornes aqui são para a conexão do sensor de temperatura. Tá? O sensor de temperatura não tem polaridade, mesmo ele tendo cabos diferentes, de cores diferentes. Tá? A fixação do controlador em parede pode ser feita por parafusos da própria caixinha 4x2, caixinha de um interruptor, por exemplo, ou qualquer parafuso com bucho que sejam fixados a uma distância um do outro de 83 milímetros. Aqui a gente tem uma presilha que serve para a passagem dos cabos e organização dos cabos. A gente já tem essa saída aqui para uso da canaleta plástica do sistema X. Tá? Então você pode tirar os cabos por aqui direto para ela ou dessa forma entrando diretamente na caixinha 4x2. O sensor tem cápsula de aço inox na medida de 6 mm de diâmetro por 25 de comprimento. Ele é resinado com resina epóxi. Tem um cabo com capa externa de PVC. Para fazer a configuração do controlador, a gente tem 4 senhas que são utilizadas para funções diferentes. Nós temos a senha 25, que é utilizada para ativação ou desativação do sensor e configuração da temperatura máxima e mínima do sistema. Temos a senha 45, que é para configuração e ativação dos eventos horários. A senha 65, que é para configuração da data e hora correntes. E a senha 75, que é para reconfiguração dos parâmetros de fábrica e também o desligamento do relógio interno do controlador, que eu vou explicar mais à frente. Para acessar essas senhas, a gente pressiona o botão de configuração durante aproximadamente 5 segundos. O display começa a piscar com o valor 0, através das teclas mais e menos, a gente configura a senha que a gente quer. Vamos entrar aqui na 25, por exemplo. Estou dentro do menu de configuração. Vamos fazer primeiro a reconfiguração dos padrões de fábrica, porque esse controlador, do modo que ele está aqui, ele está com data e hora atuais já configuradas e com os eventos também. Então vamos fazer esse processo de reconfiguração para eu explicar o funcionamento do painel no que diz respeito às indicações de falta de hora
e data configurada, e também de falta ou ativação de eventos horários. Vamos para a senha 75. A gente pressiona novamente o botão de configuração. Ele vai mostrar as letras RST. A gente pressiona mais uma vez configuração. E aí eu seleciono entre sim e não. Se eu pressionar novamente o botão configuração, quando não é mostrado, ele volta para o modo de leitura sem apagar os parâmetros. Eu quero apagar, coloco sim e dou mais uma pressionada no botão de configuração. A partir daí o controlador começa a mostrar o erro RE e piscar o LED do modo. Tá? O erro RE indica um erro do relógio, que é a falta de configuração da data e hora. E o LED A piscando indica a falta de configuração dos eventos e ou a falta de ativação dos eventos. A indicação RE no display sempre vai acontecer quando for a primeira vez que o controlador estiver sendo usado, ou seja, ele está sem a configuração de data e hora, ou quando for feita a reconfiguração dos padrões de fábrica através da senha 75. Quando ele estiver indicando RE, significa que o relógio digital interno do controlador está desligado, ou seja, a bateria interna do controlador não está sendo consumida. Vale lembrar também que a bateria interna do controlador só vai ser utilizada quando o controlador estiver sem alimentação pela rede elétrica. Essa bateria tem duração de 5 a 10 anos e pode ser trocada por um técnico habilitado abrindo o equipamento. Vamos então entrar agora na configuração da data e hora, na senha 65. Pressiono mais uma vez o botão configuração. Vou colocar o dia, quarta-feira, 19 horas. E 10 minutos. Dou mais uma pressionada no botão de configuração. Ele saiu da configuração da data e hora e perceba que o erro RE parou de ser indicado. Significa que eu já configurei data e hora, mas o LED do modo alto continua piscando. Isso está indicando que está faltando programação dos eventos e ou a ativação desses eventos. Vamos fazer agora a configuração dos parâmetros da senha 25, onde a gente tem a possibilidade de ativar ou desativar o sensor e configurar a temperatura máxima e mínima que a gente quer no sistema de aquecimento. Coloco a senha 25, pressiono uma vez o botão configuração. Ele me mostra a indicação on. Eu posso mudar para off. Tá? Vou manter on. Pressionar mais uma vez o botão configuração, ele vai passar para a configuração do Tmax. Nesse momento ele acende o LED Tmax e me indica a temperatura máxima do sistema. Eu posso vir aqui e alterar a temperatura. Dou mais um toque no botão configuração, ele passa a indicar a temperatura mínima do sistema, que é 16. Eu vou manter do jeito que está, vou dar mais um toque, ele vai voltar para o modo normal de funcionamento, onde ele lê a temperatura do sensor. Ainda dentro da configuração dos parâmetros da senha 25, eu tenho a opção de selecionar o desligamento do sensor, ou seja, o controlador vai passar a funcionar somente como um timer, sem considerar a leitura do sensor. Então eu pressiono mais uma vez o botão de configuração, ele volta ao funcionamento normal, sem ler a temperatura do sensor, indicando os 3 tracinhos aqui, e a gente percebe que o LED automático ainda está piscando, porque está indicando a falta de configuração ou ativação dos eventos. Em relação à programação dos eventos no controlador, nós temos que considerar duas coisas importantes: o tipo de evento e os eventos. Para os tipos de evento, nós temos os tipos D1, D2 e D7. O tipo D1, nós temos 3 eventos que vão se repetir em todos os dias da semana, de segunda a domingo. No tipo D2, nós vamos ter 3 eventos que vão se repetir de segunda a sexta e mais 3 eventos que vão se repetir no sábado e no domingo. E no tipo D7, nós temos 3 eventos diferentes para cada dia da semana, totalizando 21 eventos. Vamos entrar no modo de configuração dos eventos. Então a gente pressiona com toque longo, né, por mais de 5 segundos, o botão de configuração.
pressionar mais uma vez o botão de modo, a primeira coisa que o display mostra é o tipo D1. Eu posso, através da tecla mais aqui, de incremento, passar para o D2, para o D7 ou para o SR, que seria o salvar e sair. Tá? Eu quero configurar o D1, paro na indicação D1 e pressiono mais uma vez o botão de configuração. Aí ele passa a me mostrar a indicação E01. Aqui eu vou ter a possibilidade de configurar o primeiro evento. Pressionando mais uma vez o botão de configuração, o display começa a me indicar a hora juntamente com o LED da saída ligado. Isso quer dizer que é a hora em que a saída vai ser ligada. Eu vou configurar aqui 3 horas, 5 minutos. Sempre que eu pressionar o botão de modo, ele passa para a configuração do parâmetro seguinte. Veja que agora ele indica os minutos junto com o LED da saída ligada, ou seja, ele está configurando agora os minutos do evento E1 para ligar a bomba. Pressiono mais uma vez, ele desligou esse LED e está me indicando a hora, ou seja, é a hora para desligar a carga. Vamos botar aqui 15 horas, mais uma pressionada no botão de modo e vou botar 15. Vou pressionar mais uma vez o botão de modo, ele vai passar para a configuração do evento 2. Quando ele estiver mostrando o evento 2, através das teclas aqui para cima e para baixo eu consigo passar de um evento para o outro. E1, E2, E3 ou sair. Eu quero voltar para o E1 para conferir os valores que a gente configurou. Então, para a hora de ligar eu tenho 3 horas, minuto de desligar eu tenho 5 minutos. Então ele vai ligar às 3h05 e vai desligar às 15h15. Está configurado o evento E1. Aí eu passo para a configuração dos outros parâmetros do E2, hora e minuto para ligar, hora e minuto para desligar. Vou para o evento 3 com hora e minuto para ligar e hora e minuto para desligar. Pressionando mais uma vez, o display me mostra sair. Eu pressiono mais uma vez o botão de configuração e ele volta a mostrar o D1. A partir do momento que eu tenho os eventos configurados para D1, eu consigo fazer a ativação desses eventos. Ou seja, gravei todos os parâmetros, os valores de horas e minutos de ativação e desativação do evento. Agora eu passo para a ativação, ou seja, eu pressiono o botão menos aqui, ele me acende o ponto decimal e mostra D1 com ponto decimal. A partir daí eu tenho todos os horários configurados para o D1 funcionando. Quando a gente sair daqui, a gente vai perceber que o LED automático que piscava para de piscar. Então eu venho através da tecla mais aqui para o SR, salvar e sair e toco mais uma vez na tecla de configuração. Ele volta ao modo normal de funcionamento e o LED automático já não está mais piscando. Ou seja, eu estou com os eventos ativos naqueles horários que a gente programou e a partir de agora o controlador começa a fazer o controle da saída dependendo da temperatura do sensor configurado para Tmax e Tmin e também os eventos programados para D1. Ou seja, se eu tiver as duas condições, se eu estiver dentro dos eventos programados e as condições de temperatura estiverem atendendo Tmax e Tmin, a saída vai ser acionada. No caso aqui a gente está fora do horário do evento, então a saída está desligada. Nós temos a possibilidade também de manter os valores que a gente programou para D1, mas programar outros valores para D2. Veja que eu não tenho nenhum evento programado ainda para D2, então eu não consigo ativar esse evento através da tecla menos. Eu só vou conseguir fazer isso quando eu entrar dentro da programação do D2 e configurar no mínimo o evento. Vamos fazer isso. Entrei no E1, vou colocar da 1 da manhã até às 5 como o primeiro evento. Vou para o E2, vou colocar das 9 horas até o meio-dia. Vou voltar aqui, eu não quero configurar o E3, eu quero sair daqui. Veja que a gente tem 6 eventos no modo D2. Eu quero sair, saio e a partir daqui eu consigo ativar o evento D2. A partir daí o evento D1 foi desativado e o controlador começa
a considerar esses valores de horas e minutos que a gente configurou para D2. Pressiono mais uma vez aqui, 2 vezes o botão de incremento, quero sair e salvar. A partir daí a gente passou a fazer, fez o controlador funcionar para os eventos D2.